onde Jesus está, ali há perdão. A história dessa mulher é conhecida por gerações, porque ela fez ali uma oferta incrível e Jesus nos deu uma lição linda sobre o que significa o perdão. Nós precisamos praticar o perdão na nossa vida. Quando começamos a praticar o perdão, começamos a observar coisas na nossa vida que também precisam receber perdão. Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Células GED. Nós estamos quase encerrando este manual, mas eu quero agradecer você que esteve comigo desde o início. E você que não esteve, você pode voltar e assistir as nossas ministrações passadas. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Inclusive, essas ministrações vão estar disponíveis aqui no YouTube. Então você pode enviar para os seus amigos conforme a necessidade e o discernimento que Deus for te dando. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o milagre do perdão. É um tema tão pertinente e algo tão necessário na nossa vida. Você pode enviar essa ministração ou qualquer uma das outras ministrações para os seus amigos, no grupo do seu trabalho, até mesmo no grupo da sua célula, antes da célula, para já ir animando o pessoal para estar na célula e compartilhar aquilo que Deus já falou com eles. Então, compartilhe isso, dessa forma você vai ser um missionário digital, você está levando a palavra de Deus a outros lugares. Olha só que bênção! E hoje nós vamos falar sobre uma história bem conhecida, vamos falar sobre o milagre do perdão. O que o perdão traz para as nossas vidas? Que tipo de bênção ele atrai? E como nós podemos saber se temos realmente Jesus no nosso coração se não praticamos o perdão? E você vai descobrir hoje que o perdão é um verdadeiro milagre. Geralmente nós tratamos como milagres coisas externas, né? Coisas que nós podemos ver, mas a verdade é que o perdão traz uma transformação genuína para a nossa vida e nos faz demonstrar os frutos do Espírito em nós. Então fica comigo até o final, porque nós vamos explicar um pouco melhor sobre isso e aprender o que a palavra de Deus nos fala sobre esse tema. E se você, por algum motivo, chegou nesse vídeo, mas ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever e assim ficar por dentro de cada conteúdo. Sabia que todo dia tem vídeo novo aqui? Tem um devocional para você, tem os nossos cultos transmitidos. Inclusive, você pode estimular um amigo a se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber algumas notificações quando chegarem vídeos novos e você vai ficar sempre por dentro e cheio da presença de Deus. Olha só que bênção! Às vezes é algo tão simples, mas que pode transformar a nossa vida. Muitas vezes eu e você somos muito religiosos e às vezes queremos tratar olho por olho e dente por dente, não é verdade? Isso está na nossa essência, na nossa humanidade. Esses dias eu tenho 2 filhos pequenos e eles estavam brigando e um queria justiça em relação ao outro. Ele queria que eu fizesse as regras valer. E a verdade é que Jesus nos ensina muito mais sobre misericórdia e sobre perdão. Então, antes de entrar de fato nessa lição, eu quero que você entenda que onde Jesus está, ali há perdão. Muitas vezes o mundo e eu e você também não entendemos o perdão. Quando Jesus estende a mão para nós, nós não somos merecedores e nenhuma atitude nossa nos torna merecedores do amor e do perdão dele. Mas onde ele está, ele traz esse perdão através da graça. E esse perdão se estende às pessoas ao nosso redor. Então, hoje eu quero que você reflita sobre isso. E tire do seu coração mesmo toda a sensação de vingança. Às vezes a gente tem, né? Faz parte do homem. Mas nós precisamos render o nosso coração à soberania de Deus e assim experimentar a verdadeira graça. Olha só que bênção. E nós vamos ler juntos o nosso texto base, que está lá em Lucas 7, de 36 a 50. Vou pegar aqui a Bíblia para a gente ler junto. Olha só o que diz. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta,
saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas o regou, e com seus cabelos os enxugou. Não me destes ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é um texto bem extenso, mas que conta uma história impressionante. Uma mulher que estava ali, Jesus entrou na casa de fariseus e eram os estudiosos daquela época, as pessoas que sabiam das coisas, que tinham mais condições também. Mas aquela mulher foi, mesmo sendo pecadora, ela se humilhou e levou tudo que ela tinha a Jesus. A história dessa mulher é conhecida por gerações, porque ela fez ali uma oferta incrível e Jesus nos deu uma lição linda sobre o que significa o perdão. A verdade é que quem muito perdoa, muito ama e é perdoado. Sabe, o perdão, ele é o termômetro do amor. Muitas vezes nós tratamos o perdão como, olha, aquela pessoa, qualquer coisa ela perdoa, ela é muito boba. A verdade é que as pessoas que mais perdoam são as que mais amam. E também são as pessoas que mais recebem o perdão, porque elas plantam perdão. Jesus estava nos ensinando essa lição. Às vezes pode ser difícil perdoar. E as pessoas até confundem perdoar com, eu vou deixar isso aqui para trás, fingir que não aconteceu. Não, a gente resolve os problemas, mas perdoa e decide caminhar, viver a nossa vida sem aquele jugo da dor, da mágoa, da raiva, da ira. E lança sobre Jesus esse fardo, porque foi Ele que nos ensinou a perdoar. E essa mulher nos ensinou uma lição linda. Ela tinha muitos pecados, ela errou muitas vezes. E essa mulher somos nós também. Temos muitos pecados, mas todos os dias Jesus está pronto para nos receber. E quando damos o nosso melhor a Ele, quando entregamos aquilo que temos de mais precioso, Ele perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova chance de caminhar com Ele. Nesse texto nós temos 2 lições muito claras, a do fariseu e a daquela mulher. O fariseu estava recebendo Jesus em sua casa e talvez eu e você pensemos, que grande honra, mas ele estava dando aquilo que era simples, aquilo que talvez ele fizesse por qualquer pessoa proeminente na sociedade. Ele levou para sua casa, alimentou e foi um momento simples, mas aquela mulher fez muito além. Apesar de Jesus não ter entrado na sua casa, ela aproveitou cada mínima oportunidade e fez ali, daquele momento, algo memorável. A verdade é que a nossa vida é assim. Muitas vezes nós esperamos momentos em que teremos muito dinheiro, em que teremos as condições perfeitas para fazer algo de honra, seja na direção do nosso cônjuge, do nosso pastor, dos nossos filhos, de algum amigo. Mas a verdade é que o que precisamos é fazer o melhor com o que temos. É experimentar esse perdão e esse amor genuínos com o que temos. Jesus não olhou ali para as circunstâncias, ele olhou para a intenção. E aquela mulher entregou tudo o que ela tinha, o mais precioso que ela tinha, a ponto de escandalizar tantas pessoas. E as pessoas ao redor não queriam que ela nem tocasse em Jesus. Mas Jesus entendeu que ela estava ali com tudo que ela tinha, lançando aos pés dele. E em segundo lugar, o perdão é uma condição para que a sua oração seja respondida.
Olha que coisa maluca. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Mas a verdade é que muitas vezes oramos e parece que nada acontece. Parece que os céus estão fechados sobre nós. Você já experimentou isso? Olha só o que diz lá em Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, se você quer uma oração respondida, milagres acontecendo na nossa vida, dentro da sua casa, na sua família, na sua empresa, você precisa perdoar. E que difícil que é perdoar, né? É abrir mão de nós mesmos e entregar aquilo que temos nas mãos de Jesus. Mas é isso que ele nos pede hoje. Nós precisamos praticar o perdão na nossa vida. Às vezes até em coisas simples, se alguém nos fecha no trânsito, a gente fica tão, aflito, que a gente já sai da bênção, né? Como as pessoas falam, a gente sai da bênção. E a gente não quer, né? Às vezes a pessoa até, a gente buzina, a gente fica com raiva, é a nossa forma de demonstrar raiva, que nós estamos indignados. Que tal, ao invés disso, praticar o perdão? Ao invés de buscar sempre a pessoa mais errada na situação, praticar o perdão, porque o perdão vai atrair milagres para dentro da sua vida. Da mesma forma que perdoamos as pessoas ao nosso redor, o próprio Pai também perdoa as nossas transgressões. Quando começamos a praticar o perdão, começamos a observar coisas na nossa vida que também precisam receber perdão. Quando estamos sentados, né, no trono, só observando e julgando a todos, parece que todos estão errados, menos nós. Mas quando saímos desse trono, deixamos Jesus sentar nesse trono e nos colocamos no lugar de alguém que também precisa de perdão, nós começamos a observar que cada pessoa tem a sua história, as suas necessidades, as suas lutas, e muitas vezes aquilo que ela fez que te feriu foi só um reflexo dos seus traumas, das suas dores. E aí passamos a ter muito mais misericórdia. Olha só, a palavra de Deus é perfeita, ela nos instrui em todo tempo, em todas as ações. E se você está aí achando que a sua vida estagnou, parece que você não sai do lugar, você não está progredindo em nada, começa a praticar o perdão. Sabe, o perdão ele transforma, ele traz realmente uma atmosfera dos céus para dentro da nossa casa. Faça aí na sua casa, eu vou te deixar até essa missão, para fazer na sua casa um momento de perdão. Falar para as pessoas do seu convívio mais próximo, ei, me perdoa, eu quero liberar perdão para você, porque um dia você me feriu assim e eu fiquei magoado. Falar sem ferir, sabe? Mas liberar perdão para essas pessoas. Às vezes no nosso ambiente de trabalho é tão difícil, né? Chegar para alguém e dizer, olha, eu sinto muito, me perdoa, eu não queria te magoar, eu acabei machucando. Nós sabemos quando magoamos, né? Mas eu tenho certeza que isso trará frutos sobrenaturais para a sua vida. Amém? Nós vamos ficar por aqui, mas eu quero te convidar a praticar o perdão. Faz um teste aí essa semana. Comece a perdoar e a também receber o perdão. Comece fazendo seus concertos com Deus e vá passando para as pessoas próximas e depois para as mais distantes e daqui a pouco até com desconhecidos. Que o perdão esteja no nosso dia a dia, porque como cristãos esse é o nosso dever. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem nós estaremos juntos novamente para mais uma ministração de célula. Tchau! Deus te abençoe.